como é importante nós assentarmos em nosso coração, nós termos certeza de que vale a pena permanecer fiel ao Senhor e ao que Ele determina em nossa vida, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele era muito jovem. O que se passava ali? Vamos tentar resumir para que você possa entender. A Babilônia, ela era um grande povo que estava a conquistar vários reinos. Ela ia passando e ela ia conquistando tudo que estava à sua frente, crescendo, não é? Como um reino. E o seu governante, que era Nabucodonosor, ele era um homem que ele tinha um grande exército e angariava mais exército conforme ia crescendo, não é? Mas Nabucodonosor, ele tinha algo de especial nele. E é por isso que Deus trabalha na vida de Nabucodonosor de uma forma muito especial. Nós vemos poucos governantes que foram tratados com tanto carinho e amor do Senhor, sendo governante de uma outra nação. Mas Nabucodonosor chegou a entender bem quem era Deus na sua vida, mas não é para esse vídeo. Nós vamos falar sobre ele mais à frente, em outros vídeos. Vamos nos destacar com Daniel, não é? E Nabucodonosor, ele era um rei que ele entendia, ele percebia que não existia só um mundo físico, não existia só um mundo que nós percebemos como físico, não é? Esse mundo que é um mundo de conquistas, um mundo real em que nós estamos, como existia também, paralelamente, um mundo espiritual. E ele queria ter conhecimento desse mundo espiritual, porque Nabucodonosor, ele tinha sonhos, ele tinha visões, e ele queria um exército não só para defender e avançar com as suas conquistas, como ele queria também um exército de pessoas que entendessem sobre esse mundo que ele sabia que existia, mas não sabia como funcionava, como acessar, não é? E ele se mune de um exército. O que ele vai fazendo? Ao passar pelas terras e conquistar essas terras, ele vai trazendo de cada nação que ele vai conquistando pessoas ao qual eram pessoas que tinham alguma sensibilidade espiritual, eram rapazes de boa família. A Bíblia fala que eram pessoas que tinham uma boa reputação e vinham de famílias de uma boa reputação, mas que tinham esta sensibilidade. Então de Israel é escolhido Daniel e mais 3 amigos, né? Ou seja, 4 rapazes, Daniel sendo o principal. E nós lemos na palavra do Senhor que logo no começo, eu volto a repetir, logo no começo, não é? Quando Daniel é levado pelo empregado, não é, de destaque daquele palácio, pelo grande mordomo daquele palácio, uma pessoa que estava ligada diretamente ao rei Nabucodonosor, ele leva aqueles 4 rapazes e apresenta, não é, aonde eles vão viver, porque entendam uma coisa importante. Eles foram levados para um palácio, então a gente imagina, vida boa, foi para o palácio, o resto era escravo, ficou lá na escravidão, não é? Mas ele estava lá no palácio, de certa forma era, porque Daniel foi apresentado, não é, aonde ia dormir, onde ele ia estar, onde é que ele ia poder desenvolver os conhecimentos dele, mas também foi levado para onde ele ia comer, que era ali, perto de outras pessoas de outras nações, e foi apresentado a comida que eles iam comer e a bebida que eles iam beber. E a Bíblia fala que neste momento Daniel percebeu que
ia sentar, ia colocar no seu coração o desejo de não se misturar, nem com aquela comida, nem com aquela bebida. E através daquela noção de não se misturar, de estar com Deus, de permanecer com a mesma alimentação que ele tinha, não é? Que era uma alimentação mais rica em vegetais, mais rica em condições naturais, ao qual ele acreditava que o Senhor iria lhe dar uma melhor condição, não é? E também a vontade de não se misturar com determinadas comidas que o Senhor não queria que ele comesse, faz com que Daniel seja abençoado. Tudo que ele vai fazer ali no palácio. E de que maneira? E não só ele abençoado, como seus amigos abençoados também. Então, meu irmão, o que eu quero ressaltar é o começo. Nos começos que Deus tem te colocado para a tua vida, você tem determinado em seu coração ser fiel a Deus? Nos começos em que Deus tem te colocado em tua vida, quais são as determinações do teu coração? Se misturar? Fazer tudo que não agrada ao Senhor, porque os outros fazem, porque você está ali, porque você tem medo de ir de encontro às pessoas? Olha, Daniel, ele estava ali, mas ele era escravo. E ele faz um pedido àquele mordomo. Ele faz um acordo. Se nós, dentro de um período de tempo, não é? Nós, comendo da nossa alimentação que nós costumamos a comer, se nós estivermos bem, então você permite que a gente continue. Se a gente não estiver bem, tudo bem, a gente fica a comer o que os outros jovens comem. E passa-se esse período de tempo, esse acordo que o mordomo faz com ele, porque ali era uma ordem. Aquele mordomo, ele estava arriscando também a vida dele, porque nesta época não existia muito, olha, vamos negociar, não existia isso. E nem Daniel estava numa condição de negociar absolutamente nada, ele era escravo. Ele faz um pedido àquele mordomo que acha graça do Senhor nele. Então atende aquele pedido e deixa que ele passe 2 semanas sem comer a mesma comida que os outros jovens estão a comer, nem a mesma bebida. E depois daquelas 2 semanas, então Daniel se apresenta muito melhor do que os outros jovens e os seus amigos também. E aquele mordomo, ele permite que assim eles continuem, não é? Então está ali o desafio de um jovem, de se manter fiel a Deus, mesmo diante de uma situação em que ele não podia negociar, mas ele pede. E Deus é bom. Deus coloca em sua vida uma pessoa como aquele mordomo que atende aquele pedido e respeita. Assim como Deus coloca em sua vida e em minha vida pessoas que vão atender e entender os seus posicionamentos e os meus. E meu irmão, se não entender, não se preocupe, é porque não é o seu lugar, é porque você não pertence a este lugar, mas Deus vai te colocar no lugar certo, que entenda. Pois quando nós somos fiéis a Deus, nós não vamos agradar. Quando nós seguimos a Jesus, Jesus é o primeiro que diz que nós não vamos agradar. Mas se nós nos mantivermos fiéis a Deus, fiéis a Jesus, então nós seremos abençoados. E é isso que nós estamos aqui a buscar, e é isso que Daniel buscou e achou. Por isso, permaneça fiel ao Senhor no início. Naquele início que você está a procurar, ou mesmo nele. Permaneça fiel ao Senhor e aos mandamentos do Senhor em sua vida, que Deus vai cuidar de você e de que você seja vitorioso, sendo fiel a Deus como Daniel foi.
Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.